pessoal, tudo bem? Eu sou o Teacher José e nesse módulo estaremos iniciando o Book 3, ok? Fico feliz que vocês estejam aqui, né? Assistindo com a gente e estudando Take English Class with Us, ok? No livro 3, a gente vai estar começando a aprender novos conteúdos, a gente vai estar usando um pouco mais de gramática, informações, vocabulários, o nível mais avançado, e eu espero que vocês estejam estudando e praticando o idioma inglês de uma forma bem mais efetiva, ok? Então a gente vai estar consolidando o nosso tema e eu espero que vocês se divirtam nessa jornada, ok? So let's go! Uh, Nessa primeira parte, this first step, we are going to read, okay, a story about London, okay? It's a good place in London, so you have to see, okay? You are going to read the structure of the words, and after we are going to see and talk a little bit more about this in order to practice, okay? So let's go. Como eu falei para vocês agora há pouco, né? Vocês vão estar lendo o texto que eu vou estar deixando para vocês e a gente vai estar começando a praticar, ok? Então, anotem palavras que vocês não saibam, né? Que vocês não sabem. Pesquisem depois em livros, dicionários, enfim, formas mais efetivas que vocês possuem para estar estudando. Vou dar algumas dicas, tá? Nós temos dicionários muito bons, por exemplo, da Longman. E se vocês quiserem pesquisar, eu sempre recomendo vocês utilizarem um reverso. No Google vocês podem pesquisar reverso, né, algum meio de barra de ferramentas de pesquisa, e nele vocês vão buscar traduções, né, de algumas palavras. O mais legal é que não é só tradução, você vai estar aprendendo novas palavras, novas formas de falar algumas palavras. Isso vai estar ajudando vocês a praticar bastante o idioma, ok? Então, essa é a minha dica. Não recomendo muito vocês utilizarem o reverso, o Tradutor, por exemplo, né, e utilizar o reverso, porque o Google Tradutor às vezes traz apenas traduções, né, e muitas traduções às vezes é muito pé da letra, acaba sendo diferente daquilo que você estava lendo. Então, no reverso, você, por exemplo, pode estar buscando palavras e vocês vão achar formas de como elas estão escritas, ok? Então, esse é o aula 1 do Book 3. Notou minha dica? Lógico, a gente tem outras formas de pesquisa. Eu acho que é bem legal para quem me encontrar durante o curso. Vocês podem me encontrar e aí vocês podem estar falando essas formas de pesquisas diferentes que vocês usam, ok? Então vamos lá. Vou estar compartilhando aqui com vocês esse textinho, tá? Esse textinho e a gente vai estar vendo, estudando um pouco mais sobre o parlamento, né? Como funciona lá o parlamento no Reino Unido, ok? Deixa eu ir um pouco mais aqui. Ok. E aqui vocês vão estar lendo. Então, a gente vai começar a trabalhar com esse textinho. Então, vamos lá. Ok? Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês rapidamente darem uma olhada aqui, né? Vocês podem pausar o vídeo, preferirem, nesse primeiro parágrafo, ok? Best for lovers of debates, House of Parliament. Então vamos lá. Como na primeira aula é uma aula de leitura, uma dica muito importante que eu dou para vocês em textos relacionados à leitura é o seguinte: sempre que vocês forem ler um texto em inglês, pode ser para alguma prova da faculdade, o Enem, ou alguma prova da escola, ou concurso. Quando tem uma atividade de leitura, uma coisa muito importante para vocês fazerem é para
parafrasear, né? Seria isso. Vocês vão anotando palavras que vocês conhecem. Por exemplo, a gente parou aqui no texto, né? Vocês vão saber que lovers está muito relacionado ao amor. Ah, ok. Então eu sei o que quer dizer lovers. Debates, eu sei que é debate. House, eu sei que é casa e parlamento. Então, quando vocês vão sublinhando palavras que vocês sabem, vocês vão começando a ter uma noção do que aquilo significa. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é essa. Sempre vão anotando coisas, palavras relacionadas a assunto que vocês conheçam. Okay? Isso é muito importante porque facilita o aprendizado. E o principal, facilita na hora que vocês estiverem resolvendo questões. Ok? Então, se tiverem questões relacionadas a esse texto, vocês já vão entender do que se trata. Já sei que se trata do parlamento, para os amantes do debate e do parlamento. Então, vocês já sabem que é um pouco mais de história, tá? Quando vocês forem ler o texto, vocês estão vendo que está falando de Londres, parlamento, palácio, né, de Westminster e o parlamento. Ou seja, vocês vão estar lendo um texto relacionado ao parlamento britânico, ok? Nisso, é muito importante, isso é uma dica 2, tá? A dica 2 que eu dou para vocês em leitura. Leiam bastante de diferentes assuntos, diferentes temas, ok? Por quê? É muito importante isso. Porque quando vocês leem sobre diferentes temas, diferentes assuntos, uma coisa muito importante que acontece é você entender um pouco mais do que se trata. Então, por exemplo, uma pessoa que não está leiga do assunto, não entende nada, não sabe do que se trata, quando começar a ler o texto, ela vai estar aprendendo sobre aquilo. E isso é ruim, porque uma questão de faculdade, uma questão de concurso, uma questão do Enem, é importante que você já saiba o tema. Por quê? Ou já tenha lido a respeito, mesmo que seja em outro idioma ou português, o nosso idioma base, né? Nosso idioma mãe. E na hora que você estiver resolvendo a questão, você vai entender aquele assunto e talvez você já tenha até uma noção, uma resposta sobre aquele tema. Vai facilitar vocês a resolver a questão, ok? Então vamos lá, né? Sem demorar muito. Então o tema é, eu vou lendo, vocês podem ir repetindo, né? Eu vou lendo, e aí a gente vai estar aprendendo, tá? Vai estar revisando. Então vamos lá. Best for lovers of debate, Houses of Parliament. Ok? Esse foi o tema. Agora vamos para o primeiro parágrafo. Parliament has met at the Palace of Westminster since the 11th century. This was where representatives of the nobility, people in church, came to vote on laws when the monarchy was in London. And while many people will have seen Big Ben and the House of Parliament through the thick iron railings that surround it, you know that it's relatively easy to go inside, okay? By simply booking online. You can see into the heart of Britain's government. Ok? Então, esse primeiro parágrafo, ele foi um resuminho, tá? Sobre o tema, sobre aquilo que a gente vai estar vendo, tá? Algumas palavras importantes, tá? Ah, e lembrando, a nossa ideia, sempre que a gente faz uma leitura, não é traduzir. A ideia principal não é que você traduza palavra por palavra para poder entender um texto. Porque, imagine, por exemplo, vem na dica 3. Você está num curso resolvendo questões, sem poucos minutos para responder tudo, fazer tudo. Então, vocês têm pouco tempo para marcar a resposta correta. Então, você não vai conseguir ler tudo, entender tudo, todo o tema para responder. Então, vocês vão entender partes, né, de um todo e de lá vocês vão tentar responder. Ok? Vamos lá. Met. Met é encontrar, ok? Met é encontrar. Então, uma coisa muito importante é quando vocês vão ler e estudar, por exemplo, alguns verbos, tá? Alguns verbos, algumas palavras, quando vocês veem eles, por exemplo, pela primeira vez, né? Por exemplo,
Como você vai encontrar um verbo, né? Como você vai ter acesso ao verbo? Vou mostrar aqui para vocês. O verbo, ele é o verbo to meet. To meet, ele está no infinitivo, ou seja, é o verbo encontrar. To meet. Okay? O passado dele é to met. É met. Apenas met, tá? Eu tiro o infinitivo. Infinitivo é o to. É o que dá aquele som no final do verbo do ar, é, ir. Por exemplo, vir, comer, dançar. Okay? Aquele... O infinitivo é justamente o AR, o ER, o IR que vem no finalzinho do verbo, tá? O passado dele é met. Uma outra forma do particípio é o met. Então é meet, met, met. Ok? Meet, met, met. Então sempre que vocês forem estudar um verbo ou aprenderem um verbo novo, vocês procuram no dicionário e vocês vão ver esses três partes dele, né? Presente, passado e o particípio. Ok? Então, tendo isso em mente, voltar aqui para o texto, ok? Então, has met. Então, eles encontraram. Parlamentares encontraram no Palácio de Westminster since, né, desde o século XXI, ok? O que eles encontraram lá? These were representatives of the nobility, onde os deputados, né? Representatives seriam os deputados. Pessoas da igreja come to vote, ok? On laws. When the monarchy was in London. Quando a monarquia estava em Londres, tá? Agora, sem muita tradução, vamos pensar da seguinte forma. Você vai lembrar que quando você está lendo esse texto, você já viu um pouco lá em história, né? Você viu em história. Você viu um pouco da história da Inglaterra. Tinha um rei, rainha. Aí eles se tornaram uma monarquia. Monarquia, o que é? Você não vota lá diretamente no presidente. Vota nos deputados. E depois que eles entram nessa casa dos parlamentares, que seria justamente essa daqui, House of Parliaments, justamente aqui, House of Parliaments, eles votam nas pessoas que vai ser eleita como primeiro-ministro ou primeira-ministra. Então, na Inglaterra tem o primeiro-ministro e ele é escolhido pelo esses deputados, tá? Então, representatives. E quem escolhe os representatives são o povo. Então, o povo vota apenas nos deputados, tá? Então, essa que seria a casa do parlamento, tá? Em inglês. Ok? Voltando ao texto. And while many people will have seen Big Ben in the House of Parliament through the thick iron railings that surround it. Daqui eu vou falar o seguinte fato. Enquanto muitas pessoas, né, têm visto, né, sim, visto o parlamento, o Big Ben e a Casa dos Parlamentares, né, pela Westminster, poucas têm realmente, tá, através, né, do grosso, né, partes de ferro. Ou seja, quando você olha, deixa eu até mostrar aqui para vocês, tá? Quando vocês olham aqui, esse é o palácio lá vamos ler aqui, ó. Built in the 20th century by the Knights Templar. Olha que legal, né? Esse foi construído no século XII, né, pelos Cavaleiros Templários. The Temple Church was the first round church in Britain, né? Então foi a primeira igreja lá da Inglaterra. Mas o que é interessante vocês olharem aqui, normalmente vocês olham um local, vocês não entram nele, né? Vocês só olham por fora. O que você olha por fora? Você vê essa estrutura de metal, de cimento, né? Vocês vão ver que é grande, tem uma estrutura medieval.
tem uma parte mais antiga, né, da cidade, tem um monumento em frente, é isso a visão que vocês têm. E é justamente isso em inglês que está falando aqui, ó. Many people will have seen, ou seja, muitas pessoas viram, né, Big Bang, e essa casa do parlamento, through, através, né, da grossa camada de ferro, trem, né, railings, that surround que circulam ele. Então as pessoas só olham por fora. Só vem a estrutura de metal por fora, a estrutura de ferro fora do local, né? As pessoas não se pensam como que funciona no lado de dentro. Como que é no lado de dentro, tá? Então, ó, few, ou seja, poucos, conhecem that is relatively easy to go inside. Sabem que é relativamente fácil você entrar. Vai simples, por simplesmente booking online, ou seja, você online, você faz um booking, né? Você reserva e você pode olhar dentro do coração do governo britânico, ok? You can see into the heart of Britain's government. É muito fácil entrar no palácio parlamentar inglês, né? Basta você agendar um horário e ir lá visitar. Poucas pessoas fazem isso, né? Tem esse conhecimento de visitar, de olhar, e isso é muito ruim, né? Porque as pessoas só conhecem pelo lado de fora. Você vê a estrutura por fora, mas não vê por dentro, né? Isso é ruim. Quando você tem noção por dentro, você acaba vendo locais, como que ele foi construído, ok? Isso vai te facilitar até conhecer melhor o local, ok? Então vamos fazer a última revisão aqui do que a gente viu, desse primeiro parágrafo, ok? Para a gente estudar. Esse texto eu tirei, vou até mostrar para vocês, porque é importante compartilhar, né? É nossa aula de leitura, tá? Do reading. E a gente está praticando a leitura. E com isso a gente aumenta nosso vocabulário e conhecimento, ok? É justamente esse aqui. E texto tirado da BBC, ok? Aqui por dentro, ó. Como é bonito, né? O Palácio de Westminster, né? Westminster Hall, o hall lá do Westminster. E legal que tem vários países, né? Instrução em espanhol, inglês, francês, alemão, italiano. Bem bacana. Esse foi um texto que eu tirei da BBC, okay? BBC News. Tá bem interessante para vocês estarem lendo, ok? Vamos lá. Best for Lovers of Debates, House of Parliament. Parliament has met at the Palace of Westminster since the 11th century. This was where representatives of nobility, people in church, came to vote on laws when the monarchy was in London. And while many people will have seen Big Ben in the House of Parliament, the thick iron railings that surround it, you know that it's relatively easy to go inside. By simply booking online, you can see into the heart of Britain's government. Ok? Então, essa foi a nossa primeira parte da aula. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez uma aula de leitura, tá? Vocês vão parar o texto, parar o vídeo, vão estar vendo palavras, vão estar buscando, okay, no dicionário. Para recomendei o reverso, mas tem outros da Longman, Oxford, muitos dicionários bons em inglês e vocês da Cambridge que vocês podem estar buscando palavras para ir melhorando o vocabulário de vocês, ok? Então, agradeço a atenção de todos. A gente está no início do livro 3, né? Nosso módulo 1, da aula 1, e é o nosso pontapé inicial para estar melhorando o inglês, ok? Nosso conhecimento do inglês. Thank you very much. Like to read this article with you, and I hope I want, in fact, to see you again, okay? In the next class. Thank you. Bye-bye.